Graças a Deus. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor lá em 2 Samuel, no capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo 10 e 11, mas eu peço para que você permaneça com a palavra de Deus aberta em suas mãos, porque vamos voltar a esse texto em outros momentos durante a exposição da palavra. 2 Samuel, capítulo 6, do verso 10 ao verso 11. Esse texto está dentro do contexto do momento que Davi traz para Jerusalém a arca do Senhor, referência da presença do Senhor no meio do povo de Deus. 2 Samuel 6, de 10 a 11, nos fala assim: Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, Jerusalém, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém, irmãos? Creio que é tudo que você quer, né? A presença de Deus na sua casa, e esta presença possa trazer bênçãos sem medida para a sua vida, para a vida da sua família e para a sua geração. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar em um dos episódios, creio eu, mais marcante da história de Israel. A vinda, o retorno da Arca da Aliança para Jerusalém, para ali no meio do povo, a cidade santa do Senhor. Porque a arca, como nós já falamos, representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então os irmãos têm a noção da importância desse evento ali naquele momento, o evento ali gerido, administrado pelo grande rei Davi, que a palavra nos apresenta como homem segundo o coração de Deus. A arca significava, conforme Êxodo 25, 22, o trono do Senhor entre os querubins. E era ali que o Senhor falava a Moisés, era ali que o Senhor falava ao povo de Deus. Então a presença da arca era como se o Senhor estivesse se manifestando, o Senhor estivesse falando, orientando o povo de Deus naquele momento da história. Mas quando Davi tentou trazê-la de volta, preste bem atenção nisso, algo aconteceu. Algo aconteceu. E se você olhar dentro do contexto, você vai ver que este algo, esse acontecimento que nos chama atenção, ali um homem chamado Uzá, ele vai morrer por tocar a arca, é algo assim que estava fora da expectativa de Davi. Não estava no planejamento de Davi. Se nós considerarmos este momento como um grande culto de gratidão pela presença do Senhor, pela vitória que Davi tinha tido sobre os filisteus, nós vamos ver que alguma coisa na liturgia daquele grande culto, para ter a presença do Senhor diante deles, não foi deliberadamente feita conforme a vontade do Senhor. Se você observar nos versículos anteriores, no versículo logo no início do texto, versículo 1, 2 e 3, você vai ver que Davi escolheu a dedo 30.000 pessoas. Escolheu a dedo 30.000 pessoas, o número de 30.000 pessoas no versículo 1. E dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu lá para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima da arca de Deus, sobre a qual invoca o nome de Deus, sobre o qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Nós vamos ver que o preparativo foi grande, a escolha das pessoas, do povo. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho que é preparado um carro novo para ser ali colocada a arca em cima dele. Nós vamos ver que a partir do verso 5, Davi e toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor com toda a sorte de instrumento,
Imagina, irmãos, com toda a sorte de instrumento, de paus, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Um culto grandioso, um evento grandioso. O povo se alegrava, o povo festejava, o povo cantava, o povo adorava. Tudo isso reconhecendo aquele grande momento, o privilégio que eles tinham de ter de volta a arca do Senhor, aonde o Senhor falava entre os querubins à nação de Israel. Mas diante desse acontecimento de uma grande festa, algo terrível acontece. Algo que não estava na liturgia deste culto, não estava programado, e nenhum coração tinha noção de que poderia acontecer. Um homem chamado Uzá morre por tocar a arca. E este fato, este acontecimento, provoca no coração de Davi aquele rei guerreiro, aquele rei corajoso, aquele rei terrível nas batalhas, vencedor com a mão de Deus sobre ele, causa no seu coração um sentimento de medo, faz com que o seu semblante caia, a alegria deu lugar agora à tristeza e o medo. E aí, Davi deixou a arca na casa de um homem chamado de Obed-edom, o geteu. A Bíblia fala isso claramente, 2 Samuel 6,11, que acabamos de ler. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou a toda a sua casa. Que ironia do destino, né? Para que um homem, uma família fosse abençoada, algo terrível aconteceu em outra família, com outro homem, ali com Uzá. Quando ele toca na arca do Senhor, quando, segundo o texto que antecede aquela leitura que nós fizemos, mesmo que aquele carro todo novo, feito, mas os bois tropeçam e a arca caindo ao chão, Uzá leva as suas mãos e ali é morto. Então esse texto nos ensina que a presença de Deus, ela pode ser juízo para alguns, mas a presença de Deus também pode ser bênção para outros. Ou seja, para Uzá foi juízo, mas para Obed-edom foi bênção. Então nesta noite, irmãos, que o Senhor nos permitiu chegar à sua casa, e creio que todos nós chegamos com muita alegria, com muita vontade de louvar, de adorar ao Senhor, de estar na presença do Senhor. Assim como Davi estava na presença do Senhor naquele grande momento, eu creio que os nossos corações estão voltados a esse Deus que vive, que reina e que governa. E creio que nós estamos com o coração nosso desejosos, cada coração aqui presente desejoso, para receber a bênção do Senhor, não somente sobre a nossa vida, mas sobre a igreja, sobre a nossa família. Por isso é importante hoje, tendo por base esse texto, nós refletirmos sobre 3 pontos. O primeiro ponto, a presença de Deus exige reverência. O segundo ponto, se Deus nos permitir, vamos falar que a presença de Deus traz juízo ou bênção. E o terceiro ponto, nós vamos falar que a presença de Deus abençoa a família e gera legado eterno para toda geração. Primeiro vamos considerar então a presença de Deus exige reverência. O que deu errado naquele culto, o que deu errado naquela manifestação de gratidão, de louvor e adoração ao Senhor, o que deu errado diante daquela multidão, 30 mil pessoas escolhidas a dedo por Davi para louvar ao Senhor e trazer de volta a Jerusalém a arca do Senhor. Nesse episódio da morte de Uzá, que nós lemos no em 2 Samuel 6, do capítulo 6, de 6 a 7, que nos fala, e mais uma vez eu gostaria de ler. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram, irmãos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, veja bem, no meio de um culto, no meio de uma adoração, no meio de um grande louvor, num ajuntamento solene dos santos, a ira do Senhor se apresentou à vida, à existência de Uzá. E nós vamos entender por quê. Diz o texto, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por estar
por esta irreverência. Por uma irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Vamos entender um pouquinho o que tocar na arca do Senhor se torna uma irreverência. Um detalhe, né? Que talvez os nossos olhos passam de ser percebido, e talvez, se nós tivéssemos o poder do juízo, iríamos falar para Deus: Senhor, uma coisa tão pequena, tão insignificante, diante de um ajuntamento grandioso, numeroso, apenas um gesto de tocar na arca leva juízo sobre uma pessoa? Nós vamos entender isso, irmãos. O que nós vemos aqui, então? Deus ordenou que a arca da aliança, irmãos, lá no Velho Testamento, lá no livro de Deuteronômio, fosse levada nos ombros dos levitas, e não em carros, porque a arca representava a presença santa do Senhor no meio do seu povo. Por que isso? Porque a santidade exige obediência. E quando nós nos apresentamos diante do Senhor, com irreverência diante do Senhor, nós não estamos numa atitude de obediência. Logo, também não estamos numa busca de desejar e de nos manter em santidade diante daquele que é santo. A sua palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Então a santidade exige obediência de todos nós, para que não venhamos experimentar a ira do Senhor, para que a ira do Senhor não se acenda contra nós, mesmo quando nós estamos realizando algo que diante de nossos olhos parece ser grandioso para com Deus. Então a arca era chamada, como nós já falamos, de arca da aliança do Senhor, lá em Deuteronômio 10, 8, você vai ver isso. Símbolo da presença, mas símbolo também do pacto de Deus. Então levá-la de qualquer outra forma era desonrar, era desobedecer, era uma forma de irreverência às instruções divinas para com o povo de Deus. O episódio de Uzá, irmãos, que nós lemos, mostra que a desobedecer, mesmo com boas intenções, traz consequências sérias à nossa vida. Desobedecer com boas intenções trazem consequências sérias da parte de Deus sobre as nossas vidas. Também nós vemos nesse texto que a responsabilidade, ela é pessoal. Deus deu a cada um de nós responsabilidades. O fato de ser carregada nos ombros, isso é muito interessante, mostrava que cada levita tinha parte direta na responsabilidade diante de Deus. Assim cada um de nós, os instrumentistas, os vocalistas, o mensageiro, você que se assenta na congregação, cada um de nós temos responsabilidades individuais diante de Deus. Não podiam terceirizar para os bois ou carros novos a responsabilidade de cada um deles de levar a arca do Senhor em seus ombros. Eles terceirizaram a sua responsabilidade. Abra um parênteses aqui, talvez você já ouviu, e creio que já ouviu, que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Já ouviu isso? Sabe o que quer dizer isso? Se eu não assumo a minha responsabilidade que Deus colocou sobre mim, as pedras irão fazer dessa responsabilidade, mas não será bênção para mim. As pedras, se falarem no meu lugar, elas não têm condição de trazer e provocar bênção para mim. A bondade do Senhor. Porque a responsabilidade é pessoal, eu não posso transferir, terceirizar. Como é que anda a sua responsabilidade no culto do Senhor? Como você tem se apresentado diante do Senhor, como você tem adorado o Senhor, você tem transferido essa responsabilidade? Aonde está a arca que o Senhor colocou para que você carregasse em seus ombros? A quem você delegou isso? Mas, Senhor, eu fiz um carro novo, Senhor, eu escolhi 30 homens melhores, da nação, Senhor, era um grande
culto de louvor que deu muita dificuldade para preparar. Imagine, irmãos, uma multidão tocando, louvando, todos os tipos de instrumentos. Senhor, tudo que nós fizemos e programamos era para a tua glória, para que o Senhor se manifestasse, para que tudo acontecesse conforme a tua vontade. Mas o que nós vemos, irmãos, é que a presença de Deus exige também reverência. A obra do Senhor não é delegada a instrumentos mortos, como os bois e como um carro novo, mas aos seus servos vivos, que Ele chamou e designou, no caso aqui os levitas. Também considero nesse texto, irmãos, que a presença de Deus caminha com o povo. Era um gesto muito interessante quando Deus delegou os levitas e só eles poderiam fazer isso. E Davi, conhecendo e conhecedor das verdades de Deus, neste momento ele erra. Ele se preocupa mais com o grande evento e esquece de um detalhe, que aquela obrigação, que aquela responsabilidade era dos levitas. Ele vai designar outros. Talvez aquele pensamento seguinte: eu não quero que ninguém fique de fora deste grande evento. Todos terão o direito de dançar, de pular, de gritar, de cantar. Então nós vamos produzir um carro novo. Nós vamos colocar ali alguns animais e vamos colocar a arca em cima deste carro novo. E assim todos vão participar da festa de forma igualitária. Todos terão direito de festejar. Não sei, talvez seja esse o momento de Davi. Não, nós vamos fazer diferente. E esse fazer diferente, irmãos, provocou algo danoso à justiça de Deus na vida de Uzá. Por quê, irmãos? A presença de Deus caminha com o povo. E como é que era feito esse ritual? Ao ser levada pelos levitas, a arca andava no ritmo da congregação, nem mais nem menos. Eles caminhavam com a arca e o povo ia no ritmo. Todos poderiam acompanhar, os mais novos, os mais velhos. Todos estavam ali no mesmo passo, na mesma harmonia, na mesma comunhão. Havia uma comunhão. Havia ali algo que demonstrava que a congregação, que o povo de Deus caminhavam juntos e não haviam pessoas separadas, porque o ritmo era o ritmo que todos podiam ali exercer e fazer. Não era algo distante, empurrado por animais, mas carregada no meio do povo. Lembrando que Deus está presente na caminhada de Israel. Era isso. Enquanto os levitas caminhavam, representava que Deus caminhava, que Deus se fazia presente no meio do povo, no meio de Israel. Assim vemos que o modo de carregar a arca não era detalhe irrelevante, irmãos, mas uma expressão de reverência, uma expressão de obediência ao Deus Santo, que deseja que seu povo o sirva de coração e com muito cuidado. E esse cuidado se direciona a obedecer à vontade de Deus. Deus não quer espetáculo. Deus quer obediência. Deus não precisa de espetáculo para que nós possamos dizer que Ele é Deus. Deus requer do seu povo a obediência aos seus mandamentos, para que Ele se manifeste poderosamente entre nós. Uzá, irmãos, este homem, ao ver os bois tropeçando, quis segurar a arca, mas não lhe era permitido tocá-la. Estas eram as normas de Deus. Deus mostrou que sua santidade não pode ser violada. Deus mostrou que a sua santidade não pode ser violada por uma demonstração da vontade humana, do desejo humano, porque Ele é Deus, está acima de todos nós. Ele não tolera culto prestado de qualquer jeito, atitudes feitas de qualquer jeito, mesmo que seja, como já falamos, de boas vontade. Por isso, irmãos, hoje nós não temos mais
a arca, mas temos a presença do Senhor em nós. Eu creio nisso. Quando nós sentamos à mesa e temos essa comunhão do partir do pão, nós cremos que Cristo se faz presente em nossos corações. Nós cremos que Cristo vive. Nós cremos que Cristo reina. Estamos diante de um Deus soberano. E a Ele devemos nos prostrar e nos apresentar de forma reverente, não irreverente à sua presença. Irreverência, irmãos, é tratarmos Deus como qualquer um. A síndrome da Xuxa, o cara lá de cima. Antigo isso, né? Bem antigo. Fora de moda. Como a Xuxa está fora de moda. Não é isso? Mas muitos tratam Deus assim, como o cara lá de cima, não como Deus soberano, criador de todas as coisas. Muitos tratam Deus como se Deus tivesse que se submeter à minha vontade, ao meu desejo, à minha inteligência, às minhas habilidades naturais. Deus precisa submeter ao que eu quero, ao que eu desejo. É assim que é melhor, Senhor. Assim que eu acho que atrai, é assim que faz diferença. E talvez seja por isso que muitos estão caindo mortos diante do Senhor. Estão como folhas secas, flores sem aroma, mortos, porque chegam diante do Senhor de forma irreverente. Consegue caminhar com o santo e o profano sem constrangimento, achando que o seu culto está sendo validado pelo Senhor. Por isso há muitos entre nós, irmãos, que vivem uma vida material e não conseguem experimentar o espiritual, o sobrenatural do Senhor em nossos dias. Não podemos tratar o culto com leviandade, como se fosse um entretenimento, irmãos. Davi talvez não tinha esse pensamento de entretenimento, mas imagine um culto com 30 mil pessoas, com todos os instrumentos tocando, cantando, pulando, dançando, e Deus só atento assim: olha, a minha vontade é que tem que ser obedecida. O culto que eu aceito é o culto que é, na sua liturgia, no seu contexto, feito conforme a minha vontade. Não podemos viver a vida cristã de qualquer forma, irmãos. Quando nós olhamos para o grande reformador Calvino, ele vai dizer certa vez: a verdadeira religião consiste em obedecer a Deus, não em inventar práticas à nossa maneira. Haja visto por isso que muitos estão dando obedecendo mais e querendo mais rituais, festas, do que uma intimidade com Deus. Precisamos inventar muitas coisas no culto, dentro da igreja, para atrair as pessoas, para trazer as pessoas de volta. Enquanto uma coisa só nos basta, de viver uma reverência santa e perfeita diante de Deus. E Ele fará com que algo novo aconteça em nosso meio. Também considero, irmãos, o segundo ponto, olhando para esse texto, que a presença de Deus traz juízo ou bênção. O primeiro ponto que nós consideramos, falamos que a presença de Deus exige reverência. E agora vamos considerar a presença de Deus traz juízo e bênção. Olha que coisa interessante. A morte de Uzá provocou no coração de Davi temor, irmãos. Temor. A morte de Uzá foi um sermão de Deus a Davi. E Davi teve que parar aquela festa, parar aquele culto e começar a refletir, a pensar, creio eu, aonde ele errou e agora como ele poderia recomeçar com Deus novamente. Porque o coração de Davi demonstrava uma grande gratidão ao Senhor, um grande privilégio, uma grande honra de trazer de volta a arca para Jerusalém, um grande acontecimento naquela nação, algo de extrema importância para o povo. Mas naquele momento a presença de Deus traz juízo,
Mas também naquele momento nós vamos perceber, com o temor de Davi, o medo de Davi, como diz lá em 2 Samuel 6, de 10 a 11, também vai provocar bênção. Olha o que diz o texto: não quis Davi retirar junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ele ficou com receio, ele ficou com medo. Se Uzá morreu aqui, se chegar lá, pode provocar grandes tragédias. Então ele dá um tempo, ele para, ele vai refletir, ele vai buscar um ponto aonde ele errou e como ele deveria começar. Mas se fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. E diz o texto, na continuidade do texto, que ficou a arca do Senhor apenas 3 meses, irmãos. 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu. E diz o texto que o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. A presença de Deus. O mesmo Deus que puniu Uzá, o mesmo Deus agora abençoou Obed-edom e toda a sua geração. Isso nos mostra que a presença de Deus não é neutra, irmãos. Deus não está inerte. Deus não está neutro diante dos nossos feitos, daquilo que temos produzido na casa do Senhor, daquilo que temos feito com a nossa vida, com a nossa existência, com o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Deus não está neutro. Deus age de forma poderosa. Ou Ele traz juízo, ou Ele traz bênção sobre nós, porque Ele não é um Deus neutro, de indecisão. Ele atua poderosamente, porque Ele é Deus, independente de nós. A palavra de Deus é espada de 2 gumes. O escritor de Hebreus vai falar isso no capítulo 4, versículo 12. O Evangelho, diz a palavra de Deus, segundo Paulo, lá em 2 Coríntios 2, 15, 16, que o Evangelho pode ser cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Vai depender de como nós nos posicionamos diante de Deus, de forma reverente ou irreverente, dizendo para Deus quem eu sou e negligenciando quem Deus é, de forma absoluta e plena diante de todos nós, diante de todas as nações, diante de todos os reinos, diante de todos os principados. Deus é Deus, e a igreja precisa se curvar a este Deus, para que esse Deus seja bênção em nós. Mas também eu creio que assim também acontece hoje. Cristo, irmãos, é a rocha eterna. Somente para os que creem. Somente para os que creem. Ele é a pedra angular. 1 Pedro 2,6. Para os que rejeitam, ele é pedra de tropeço. 1 Pedro 2,8. Talvez as mensagens hoje, a teologia moderna hoje, diz que Deus é a nossa base para tudo. E esquecemos de dizer também que Ele é a pedra, através de Jesus, de tropeço para aqueles que não creem, para aqueles que são irreverentes, para aqueles que são negligentes, para aqueles que não se apresentam diante do Senhor como Deus requer de nós. Estamos transferindo as nossas responsabilidades. E ao invés de queremos termos Deus como bênção, muitos têm recebido juízo em sua vida, em sua existência. Mas também eu quero considerar, irmãos, após essa reflexão sobre a presença de Deus, traz juízo ou bênção, chegamos aonde nós tanto desejamos nesta noite. A presença de Deus é bênção. É a bênção que abençoa a família presente nos dias de hoje, mas também abençoa toda a nossa geração. E não somente abençoa, mas deixa um legado. Se nós estamos com Deus e vivendo este Deus, conforme a vontade desse Deus, a presença desse Deus em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, vai abençoar esta geração e a futura geração e vai gerar legado para a glória de Deus. A bênção sobre Obed-edom não ficou restrita somente àquele patriarca. Lá em 1 Crônicas, irmãos, capítulo 26, de 4 a 5, lemos: os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto,
Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o havia abençoado. E mais adiante, irmãos, lá em 1 Crônica 26, versículo 8, diz isso, um breve relato de Obed-edom. Todos estes foram descendentes de Obed-edom, todos estes. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens valentes e robustos para o serviço. 62 de Obed-edom. Deus abençoa, naquele momento, em 3 meses, a presença de Deus, da arca, que representava a presença de Deus na casa de Obed-edom, em 3 meses. A presença de Deus foi ali, através desse homem conhecido como Ogeteu, que teve a presença de Deus, e ali o louvou e o adorou de forma reverente, conforme os princípios do Senhor. Em 3 meses, Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa os seus filhos, seus irmãos, e abençoa a sua geração. Deus acompanha as nossas gerações, irmãos, se nós hoje obedecemos ao Senhor. Então vejamos, irmãos, que a bênção se estendeu à sua descendência, seus filhos, e seus filhos se tornaram servos na casa do Senhor. Foram porteiros do templo. Porteiro do templo. Quando a presença de Deus entra em nosso lar, ela transforma gerações. É a bênção de Deus prometida para nós, famílias de Deus, povo de Deus. Um pai que teme ao Senhor deixa uma herança espiritual incomparável, abençoada por Deus para os seus filhos, netos e toda a sua geração. Obed-edom é lembrado por ter recebido a presença de Deus em sua casa, mas também é lembrado porque Deus o abençoou sem precedente em toda a sua geração. Eu não sei qual é a bênção maior que você deseja que Deus dê aos seus filhos e todas as suas gerações. Eu não sei. Mas eu sei que se o Senhor estiver presente em sua casa e você o adora em espírito e em verdade, reverentemente, continuamente, Deus estará intervindo de forma poderosa em sua geração, em sua descendência, que jamais você verá e terá o desprazer de ver um dos seus filhos tratando o Senhor de forma irreverente e sendo mortos espiritualmente pelo juízo do Senhor. Nenhum filho de Obed-edom morreu pela ira do Senhor. Eles foram levados para a casa do Senhor e ali apresentaram o seu serviço ao Senhor. Porque um pai recebe a presença de Deus em sua casa de forma reverente. E a maior herança que ele dá aos seus filhos foi, de fato, honrar ao Senhor e obedecer ao Senhor dentro de sua casa. Como é que está a presença de Deus em sua casa? Como Deus tem sido tratado em sua casa? Como seus filhos têm visto você tratar e honrar o seu Deus dentro de sua casa? Como tem sido a sua prática devocional em relação a Deus dentro da sua casa? Isso pode fazer diferença entre a bênção do Senhor e o juízo do Senhor em sua geração, em sua vida. Mateus Henry disse: a religião de um pai piedoso é muitas vezes a herança mais rica que ele deixa para os seus filhos. Que a nossa geração de família, de pais, nós pais, possamos rever os nossos conceitos de vida devocional dentro de nossa casa, como tratamos o Senhor. Porque como tratamos o Senhor dentro de nossa casa, é assim também que muitas vezes tratamos o Senhor na casa do Senhor. E talvez seja por isso que muitos pais estão experimentando o desprazer de ver os seus filhos negando a fé, retroagindo e saindo da presença de Deus. Porque não tem tratado o Senhor com a devida
reverência, respeito e temor dentro de suas casas e naquela responsabilidade que Deus colocou individualmente para com cada um de nós. E eu quero concluir esta noite, irmãos. O que aprendemos com Obed-Edom? Primeiro, a presença de Deus exige de nós reverência. Não se deixe enganar. Deus vive, Deus reina, Deus é soberano, Deus é juízo. Ele é bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que eu possa ouvir muitas vezes isso, que Deus é bênção na sua vida e na sua família, que Deus é bênção na igreja. E tomara a Deus que jamais venhamos ouvir que Deus está sendo juízo na nossa casa, na nossa vida, porque nós temos tratado o Senhor de forma irreverente, irreverentemente e não reverente. Segundo, aprendemos com Obed-Edom, a presença de Deus traz juízo ou bênção, irmãos. Que possamos escolher a bênção do Senhor, mas essa escolha depende de como temos vivido com o Senhor em nossa rotina, em nosso dia a dia. E por último, aprendemos com Obed-Edom que a presença de Deus abençoa a família e gera legado. Todos os filhos de Obed-Edom serviram na casa do Senhor. Aonde estão os nossos filhos hoje, irmãos? A quem eles estão servindo? Como eles estão servindo? Aonde estão os nossos filhos, irmãos? A quem eles estão servindo? Como eles estão servindo? Precisamos, irmãos, refletir sobre isso. Precisamos trazer a arca do Senhor de volta à casa do Senhor e à nossa casa, mas viver diante do Senhor de forma reverente. A arca apontava para Cristo, irmãos. Hoje não precisamos mais da arca, porque temos o próprio Emanuel, o Deus conosco, conforme Mateus 1:23. Nós temos a presença de Deus em nós, o Deus conosco, o Deus Emanuel se faz presente conosco, em nós. Ele mesmo disse: eis que estou convosco para todo sempre. Ele habita em nós pela ação plena e contínua do Espírito Santo. Assim como Obed-Edom recebeu a arca em sua casa, precisamos receber Cristo em nossa vida, precisamos receber Cristo em nosso lar, na nossa casa. Quando Cristo está presente, o lar é transformado, vidas são transformadas, a família é abençoada e o legado da fé é construído para as próximas gerações. O legado da fé é construído para as próximas gerações. Nossos filhos darão continuidade à nossa pregação. Os nossos filhos serão, em nome do Senhor Jesus, semeadores da verdade a outras gerações e serão bem-sucedidos e abençoados por Deus. Eu deixo um apelo pastoral à igreja nesta noite, que cada um de nós abra a porta do coração e abra a porta também da sua casa para a presença do Senhor. Que em nossa família reine a palavra de Deus, que em nossa família reine a oração, que a nossa família reina um culto com a liturgia que agrada ao Senhor, com exemplos de vidas a ser seguido, a ser observado pelos nossos filhos. Assim, eu creio, irmãos, que experimentaremos a bênção que transforma vidas no presente e leva gerações a permanecer na presença de Deus para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor e que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família. E que você seja abençoado pela presença de Deus ao longo da sua existência.